Sabemos que esses incidentes são extremamente raros. Também sabemos que os aviões são construídos para suportar despressurização. Portanto, se este incidente tivesse ocorrido a uma altitude de cruzeiro mais alta, a história seria diferente. Em uma manhã tranquila, fria e movimentada, algo terrível aconteceu no principal aeroporto do Alasca, capturando o interesse de todos. Passageiros e funcionários foram surpreendidos por um evento inesperado que parecia uma cena de filme. O que exatamente aconteceu? Este incidente poderia mudar a forma como pensamos sobre viagens aéreas e segurança? Junte-se a nós enquanto descobrimos os detalhes surpreendentes do que ocorreu no aeroporto do Alasca. Investigando o mistério do motor. Após o incidente, o Boeing 737-9R foi prontamente retirado de serviço. A equipe de segurança da Alaska Airlines, juntamente com a Boeing e a Administração Federal de Aviação FAA, iniciou uma investigação minuciosa. Eles queriam descobrir por que a cobertura do motor se soltou durante o voo, o que é um problema raro e sério que poderia colocar em perigo o avião e seus passageiros. Assim que o avião pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, engenheiros e especialistas em segurança começaram a inspecioná-lo. Eles se concentraram na área danificada do motor, onde a cobertura se soltou. O objetivo era determinar se havia sinais de fraqueza do material, falhas de fabricação ou problemas de manutenção que pudessem ter causado o problema. Isso incluiu verificar todas as inspeções recentes e quaisquer relatos de problemas com o motor ou suas peças. Os investigadores procuravam encontrar quaisquer erros ou negligências na manutenção do avião que pudessem ter causado o desprendimento da cobertura do motor. Eles verificaram os registros de manutenção para obter um histórico detalhado da condição do avião e de todos os trabalhos realizados nele ao longo do tempo. Ao estudar esses documentos, queriam ver se havia padrões ou problemas recorrentes que pudessem explicar por que o problema ocorreu. Eles também conversaram com os trabalhadores de manutenção que recentemente trabalharam no avião para obter mais informações. A equipe de investigação também analisou dados dos instrumentos de voo do avião e da caixa preta. A caixa preta, que inclui tanto o gravador de dados de voo quanto o gravador de voz da cabine, registra informações importantes sobre o funcionamento do avião durante o voo. Esses dados ajudaram a recriar o que aconteceu antes do incidente e forneceram pistas sobre o que poderia ter dado errado. Os dados de voo forneceram informações detalhadas sobre o funcionamento do motor, quaisquer vibrações detectadas e a condição geral do avião antes e durante a emergência. O gravador de voz do avião registrou todas as conversas entre os pilotos, o controle de tráfego aéreo e as discussões entre a tripulação de voo. Essas informações foram muito úteis para entender como a tripulação reagiu e a sequência dos eventos. Uma parte crítica da investigação foi a análise da cobertura do motor que se soltou. Essa peça é importante porque protege o motor e melhora a aerodinâmica da aeronave. Os investigadores encontraram a cobertura onde ela caiu e a analisaram cuidadosamente, procurando sinais de que poderia ter se quebrado devido a materiais fracos ou danificados. Especialistas em materiais conduziram testes para verificar a resistência da cobertura. Ao entender a condição da cobertura, os investigadores pretendiam determinar se o problema foi devido ao seu design, ao desgaste dos materiais ou a algo externo que a fez quebrar. A investigação exigiu uma estreita colaboração entre vários grupos. A equipe de segurança da Alaska Airlines trabalhou em estreita colaboração com engenheiros da Boeing, oficiais da FAA e especialistas independentes em segurança da aviação. Essa colaboração garantiu uma investigação completa, onde todos os possíveis fatores foram cuidadosamente examinados. A Boeing desempenhou um papel importante ao fornecer suporte técnico e expertise, especialmente em relação ao design e construção do 737-9 e seus engenheiros forneceram insights úteis sobre os sistemas da aeronave e possíveis fraquezas. A FAA supervisionou a investigação para garantir que seguisse as regras e padrões de segurança, adicionando uma camada extra de supervisão e expertise. À medida que a investigação progredia, os achados iniciais sugeriram que vários fatores poderiam ter contribuído para o problema do desprendimento da carenagem. Esses fatores incluíam possíveis problemas na fixação das peças, desgaste do material e as tensões experimentadas durante o voo. Embora a causa exata ainda fosse desconhecida, esses primeiros insights levaram a ações imediatas de segurança. A Alaska Airlines e a Boeing emitiram avisos de segurança temporários com base nos achados preliminares. Esses avisos recomendaram inspeções aprimoradas de aeronaves semelhantes,
focando nas áreas identificadas como potenciais pontos fracos. O principal objetivo era prevenir incidentes semelhantes no futuro. Enquanto a investigação está em andamento, espera-se que os resultados tenham grandes impactos na indústria da aviação a longo prazo. Assim que o relatório final for concluído, incluirá sugestões detalhadas destinadas a prevenir incidentes semelhantes no futuro. Essas sugestões provavelmente afetarão os procedimentos de manutenção, as regras de inspeção e possivelmente até melhorias no design das aeronaves. A Alaska Airlines está comprometida em seguir quaisquer sugestões que venham da investigação. Essa abordagem proativa garante que as lições aprendidas com o incidente sejam usadas para melhorar a segurança e a confiabilidade em toda a sua frota. A companhia aérea mantém o foco em manter os mais altos padrões de segurança e em melhorar continuamente suas operações. Embora o incidente envolvendo o voo 558 da Alaska Airlines tenha sido preocupante, problemas com coberturas de motor ou danos à fuselagem já foram mencionados em incidentes anteriores da aviação. Aprovação do voo 558 da Alaska Airlines. Em uma manhã típica no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, o voo 558 da Alaska Airlines estava se preparando para sua jornada a San Diego a bordo de um Boeing 737-9R, cheio de passageiros, cada um com suas próprias razões para voar: férias, negócios ou retorno para casa. O capitão John Miller e sua tripulação estavam preparados para o que deveria ser uma viagem tranquila pela costa oeste. Quando o avião decolou de Seattle sob céu claro, tudo parecia normal. Os passageiros se acomodaram, alguns assistindo a filmes, outros lendo ou cochilando. Porém, cerca de 20 minutos após o início do voo, as coisas começaram a mudar. Os passageiros começaram a notar uma vibração incomum do lado direito do avião. No início, era sutil, apenas um leve tremor que parecia fora do lugar. Alguns passageiros olharam ao redor, tentando ver se os outros também sentiam isso. Mas a vibração rapidamente se intensificou, acompanhada por ruídos estranhos, ficando evidente que algo estava errado. Na cabine de comando, o capitão Miller e seu copiloto perceberam imediatamente um problema quando os instrumentos mostraram uma falha no motor direito. A vibração que sentiam não era apenas turbulência, mas sim um problema sério. Eles rapidamente iniciaram seus procedimentos para descobrir o que estava errado, percorrendo suas listas de verificação e conversando com os comissários de bordo para avaliar a situação. Após alguns minutos tensos, ficou claro que o problema não se resolveria sozinho. O tremor e os ruídos do motor continuavam e ficavam mais altos. A tripulação de voo enfrentou uma escolha difícil, mas decidiu retornar para Seattle por razões de segurança. Sua prioridade era garantir a segurança de todos a bordo, evitando qualquer perigo potencial. O capitão Miller falou calmamente aos passageiros pelo intercomunicador, explicando que o avião estava enfrentando um problema técnico com um de seus motores. Ele garantiu a todos que voltariam a Seattle como medida de precaução, enfatizando que não havia perigo imediato. Embora alguns passageiros estivessem visivelmente ansiosos, muitos apreciaram a transparência do capitão e as instruções claras dos comissários de bordo. À medida que o avião retornava para Seattle, a situação se tornou mais intensa. Os passageiros do lado direito da aeronave tinham uma visão clara pelas janelas e podiam ver o motor. Então, com um estrondo alto, a carenagem do motor, a capa protetora ao redor do motor, se soltou e voou para longe. Isso expôs o motor, que tremia visivelmente, uma visão aterrorizante. Alguns passageiros instintivamente capturaram o momento em seus telefones, criando imagens que mais tarde seriam amplamente compartilhadas nas redes sociais e em veículos de notícias. O vídeo mostrou uma cena dramática. As partes metálicas do motor estavam totalmente visíveis para o céu, uma visão que todos a bordo lembrariam bem. Dentro da cabine, o ruído era tão alto que encobria tudo o mais, e o tremor era tão forte que tornava a situação já assustadora ainda pior. Durante a crise do voo 558 da Alaska Airlines no meio do ar, a habilidade e a calma dos pilotos e dos comissários de bordo foram cruciais para manter todos seguros. O capitão John Miller e seu copiloto demonstraram habilidade excepcional e permaneceram notavelmente calmos quando notaram pela primeira vez o tremor e os ruídos do motor. Eles seguiram cuidadosamente os procedimentos estritos para avaliar a situação. Os pilotos rapidamente conversaram com o controle de tráfego aéreo e o centro de operações da companhia aérea, fornecendo atualizações detalhadas sobre a condição do avião. Essa comunicação constante garantiu que todos os envolvidos compreendessem a seriedade da situação e pudessem se preparar para um pouso de emergência.
A escolha do capitão Miller de retornar a Seattle demonstrou sua prioridade com a segurança dos passageiros, mostrando seu compromisso em manter o controle e reduzir os riscos. Dentro da cabine, os comissários de bordo permaneceram calmos e focados, apesar da atmosfera tensa. Durante a crise, os comissários de bordo se moveram rapidamente pelos corredores do avião, verificando os passageiros e dando instruções claras sobre o que esperar. O treinamento deles em lidar com emergências ficou evidente enquanto confortavam os viajantes, mostravam a posição de brace e garantiam que todos estivessem prontos para o pouso de emergência. A capacidade dos comissários de bordo de manter a ordem e a calma durante uma situação tão estressante foi crucial para prevenir o pânico e garantir uma saída tranquila. Após o pouso do avião, a Alaska Airlines possui regras de segurança rigorosas, projetadas para lidar com várias emergências. Essas regras são regularmente atualizadas para atender aos mais recentes padrões da indústria e melhores práticas. Durante a emergência do voo 558, essas medidas de segurança foram testadas e se mostraram eficazes. Esse treinamento inclui práticas regulares em crises, garantindo que a tripulação esteja bem preparada para incidentes reais. Durante toda a emergência no voo 558, essas regras orientaram as ações da tripulação, desde a identificação do problema até o pouso seguro da aeronave. A Alaska Airlines não apenas treina extensivamente sua equipe, mas também mantém cronogramas rigorosos para verificar e reparar sua frota de aviões. Cada avião passa por verificações regulares e manutenção para garantir que todas as peças estejam funcionando corretamente. Apesar desses esforços, problemas inesperados ainda podem ocorrer, como no recente evento. O forte foco da companhia aérea em segurança significou que sua resposta foi rápida e bem organizada. O avião envolvido, um Boeing 737-9R, está equipado com recursos avançados de segurança que ajudam a lidar com emergências durante os voos. Os pilotos usaram esses sistemas para monitorar os motores e guiar com segurança o avião de volta a Seattle após o evento. Este evento mostrou como a companhia aérea combina a expertise humana com a tecnologia para manter altos padrões de segurança. Os passageiros também reagiram corajosamente durante a crise. Apesar do medo causado pelo problema no motor e pela carenagem se soltando durante o pouso de emergência, a maioria dos passageiros permaneceu calma e seguiu as direções da tripulação. Sua calma coletiva desempenhou um papel crucial em garantir um pouso seguro e ordenado. Os comissários de bordo se moveram pela cabine, mostrando aos passageiros como se preparar para o impacto e preparando-os para o pouso de emergência. Os viajantes ouviram atentamente e seguiram as instruções. Muitos expressaram posteriormente gratidão pela comunicação clara e tranquilizadora dos pilotos e da tripulação, o que ajudou a aliviar seus medos. Apesar da visão assustadora do motor danificado e dos sons perturbadores, os passageiros confiaram na capacidade da tripulação de gerenciar a situação. Essa atitude cooperativa foi essencial para evitar o caos e garantir que todos estivessem preparados para o pouso de emergência. Após o pouso seguro e a parada do avião, os passageiros permaneceram calmos, o que foi muito importante. Eles seguiram bem os passos de evacuação, permitindo que todos desembarcassem rapidamente e sem problemas. Trabalhadores de emergência no solo ajudaram os passageiros e a tripulação imediatamente, graças à evacuação organizada após o pouso de emergência bem-sucedido. A Alaska Airlines focou no bem-estar dos passageiros. A equipe do aeroporto no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma estava pronta para ajudar imediatamente com quaisquer necessidades e reprogramar voos. Os passageiros foram levados ao terminal, onde receberam lanches, verificações médicas se necessário e ajuda para reprogramar voos. A Alaska Airlines trabalhou arduamente para reprogramar todos os passageiros em voos diferentes para San Diego. Aqueles que queriam continuar a viagem o mais rápido possível foram colocados nos próximos voos disponíveis, enquanto outros que precisavam de tempo para se recuperar receberam estadias em hotéis e vales-refeição. A equipe de atendimento ao cliente da companhia aérea garantiu que todas as preocupações dos passageiros fossem tratadas com gentileza e compreensão após a experiência difícil. Essa comunicação foi importante para aliviar as preocupações dos familiares ansiosos que esperavam por atualizações. Além de ajudar com o planejamento, a Alaska Airlines ofereceu serviços de aconselhamento para passageiros que precisavam de suporte emocional após o evento. Sabendo como incidentes como esse podem afetar as pessoas mentalmente, a companhia aérea ofereceu acesso a conselheiros profissionais para ajudar os passageiros a lidar com seus sentimentos e começar a se sentir melhor após o choque. Agora é a hora do bônus da capa.
Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Algo terrível aconteceu no aeroporto do Alasca quando o voo 207 se preparava para decolar. Entre os passageiros estava a doutora Emily Winters, uma renomada cientista do clima. Quando o avião se movimentava na pista, um enorme terremoto sacudiu o solo, rachando a pista e causando pânico no terminal. Dentro, as luzes piscavam e os alarmes soavam. A torre de controle lutava para manter a comunicação enquanto, do lado de fora, o avião sacudia violentamente. Emily, treinada para manter a calma sob pressão, ajudou os passageiros a colocarem as máscaras de oxigênio e a se prepararem para o impacto. O piloto, Capitão Mason, fez uma manobra incrível, levantando o avião pouco antes de o solo ceder completamente. O avião subiu, mas o perigo não havia acabado. Com a pista destruída, eles não tinham onde pousar. Usando seu conhecimento, Emily sugeriu um pouso de emergência na tundra próxima. O Capitão Mason desceu habilmente, pousando suavemente no gelo. Equipes de resgate chegaram rapidamente, levando todos para a segurança. As consequências do terremoto deixaram o aeroporto em ruínas, mas a bravura daqueles a bordo do voo 207 se tornou uma lenda na história do Alasca. O que você acha da habilidade do Capitão Mason ao descer o avião? Deixe-nos saber sua resposta na seção de comentários. Voo 261 da Alaska Airlines. Em 31 de janeiro de 2000 ocorreu o trágico evento com o voo 261 da Alaska Airlines. O avião era um McDonnell Douglas MD-83, que derivava do DC-9, um tipo que começou a voar em 1965. Produziram o DC-9 até 1982 e depois desenvolveram diferentes versões, como o MD-81, MD-82, MD-83, MD-88 e, posteriormente, o Boeing 717. Mesmo que os modelos mais novos tenham melhorado ao longo do tempo, mantiveram o design básico e os sistemas do DC-9 original. Inicialmente, após a certificação do DC-9 original, a McDonnell Douglas sugeriu a lubrificação do conjunto do fuso de elevação a cada 300 a 350 horas de voo. Esse intervalo foi estendido para a família MD-80 para cada 900 horas. Em 1996, o cronograma geral de manutenção foi revisado, incorporando a lubrificação durante cada inspeção de tipo C, que ocorria a cada 3.600 horas ou 15 meses. A Alaska Airlines seguiu essas diretrizes e estendeu seu intervalo de lubrificação para cada 8 meses, o que era mais cauteloso do que a recomendação do fabricante. Essa extensão foi aprovada pela FAA na época, mas depois descobriu-se que não havia sido formalmente revisada ou aprovada pelos engenheiros da McDonnell Douglas. De acordo com os procedimentos da McDonnell Douglas, lubrificar a porca envolvia pressionar a graxa em um encaixe até transbordar acima e abaixo da porca. Em seguida, o próprio fuso precisava ser lubrificado antes de mover totalmente o estabilizador para cima e para baixo várias vezes para garantir que todos os componentes estivessem devidamente lubrificados. Esse processo deveria levar cerca de 4 horas, mas o engenheiro da companhia aérea relatou fazer isso em 1 hora, sem detalhar cada etapa. A Alaska Airlines optou por usar seus próprios dispositivos em vez dos recomendados pela Boeing, que eram ligeiramente diferentes em aparência e função. Essas verificações de desgaste deveriam ser feitas a cada 30 meses ou 7.200 horas, mas a Alaska Airlines revisou seus manuais para indicar a cada 30 meses sem um limite de horas. Isso significava que as verificações eram menos frequentes do que o recomendado devido à sua agenda de voos ocupada. Isso levou ao fatídico voo em 31 de janeiro de 2000, quando a aeronave chegou ao aeroporto de Porto Vallarta sem incidentes. A tripulação relatou um voo normal e a aeronave parecia em boas condições para seu retorno a Seattle via São Francisco. Depois que todos os 83 passageiros embarcaram, o ângulo de decolagem foi definido em 7 graus para cima, sem problemas. Às 13h37, horário padrão do Pacífico, o voo 261 da Alaska Airlines partiu de Porto Vallarta, subindo suavemente em direção ao noroeste. Inicialmente, o piloto voou manualmente o avião até cerca de 6.200 pés, garantindo que estivesse devidamente equilibrado antes de ativar o piloto automático. Enquanto a aeronave subia em direção à altitude de cruzeiro planejada de 31.000 pés, o piloto automático continuava a ajustar usando seu motor de reserva, conforme projetado. Desconhecido pelo piloto, um problema mecânico estava acontecendo na parte de trás do avião. Um parafuso crucial que segurava um conjunto estava desgastando-se ao longo de milhares de horas devido à lubrificação insuficiente. Naquele momento,
Apenas uma pequena parte das roscas originais permanecia intacta, guiando os movimentos do parafuso. Ao alcançar 23.400 pés, o último ajuste registrado do estabilizador mostrou uma ligeira inclinação para baixo de 0,4 graus. Pouco depois, o ajuste travou, possivelmente devido às roscas enfraquecidas do conjunto lutando para suportar a carga, fazendo com que o parafuso travasse. A primeira indicação para os pilotos foi a incapacidade do piloto automático de manter a velocidade e a taxa de subida. Inicialmente subindo a 330 nós, a aeronave começou a nivelar-se em torno de 26.000 pés, com sua velocidade caindo para 285 nós. A luz de aviso de ajuste do estabilizador acendeu, sinalizando um problema com o sistema de ajuste. Reagindo prontamente, o piloto desligou o piloto automático. Sem transcrições de voz da parte inicial do voo, podemos inferir que o piloto imediatamente sentiu a necessidade de exercer uma força significativa, até 50 libras, para manter o avião subindo. Ajustar o estabilizador, que normalmente reduz a força necessária para controlar a aeronave, tornou-se ineficaz devido à falha. Conforme a aeronave continuava sua subida, ajustes nos elevadores foram feitos para compensar o problema do estabilizador. Tentaram usar sistemas de backup para resolver o problema conforme recomendado, evitando religar o piloto automático, o que poderia piorar a situação. Eventualmente, com ajustes de velocidade e carga de combustível, a aeronave atingiu um estado gerenciável onde menos força era necessária para manter o voo nivelado. Durante toda a aprovação, a tripulação manteve o foco na resolução do problema, seguindo procedimentos cuidadosamente para garantir a segurança de todos a bordo. Apesar de voarem manualmente a aeronave por quase 2 horas ao longo de sua rota, o piloto automático foi religado às 15h47. O peso mais leve da aeronave e a maior velocidade do ar reduziram a força necessária nos controles, permitindo que o piloto automático assumisse novamente. A tripulação pode ter escolhido isso para se concentrar na solução do problema. Você pode se perguntar por que os pilotos não voltaram imediatamente ao aeroporto de origem ao notar o problema. Na época, retornar diretamente significaria pousar a aeronave com excesso de peso, com velocidades de aproximação e pouso mais altas do que o habitual. Eles acreditavam que o problema não era grave o suficiente para justificar uma mudança imediata de rota. A lista de verificação deles não exigia que pousassem no aeroporto mais próximo. Os pilotos consideraram desviar, conforme evidenciado pelas conversas gravadas no gravador de voz do cockpit. Eles ainda estavam solucionando um estabilizador travado, com o capitão comunicando-se com a manutenção principal da Alaska Airlines. Os engenheiros verificaram os registros de manutenção, mas não encontraram nada especificamente relacionado ao problema do estabilizador. O capitão Ted informou à manutenção que preferiam desviar para o aeroporto internacional de Los Angeles LAX, em vez de continuar em direção a São Francisco. Ao ouvir isso, as operações da Alaska expressaram irritação e questionaram por que não podiam prosseguir para São Francisco. O capitão Ted explicou que não queria correr o risco de voar além de um aeroporto adequado com um problema como o deles. Ele também observou que as condições meteorológicas e de pouso em LAX eram geralmente mais adequadas para tais problemas. As operações entenderam a preocupação com a segurança, mas o capitão se sentiu pressionado a continuar até o destino original, o que discutiu com seu copiloto. É importante notar que o voo estava sob controle e não declarou emergência, sendo tratado como qualquer outra aeronave no espaço aéreo. Isso pode explicar a atitude relaxada do controlador de operações da Alaska Airlines. Os pilotos decidiram seguir seu caminho original até estarem mais próximos de Los Angeles. Dessa forma, poderiam queimar mais combustível, tornando o avião mais leve e mais fácil de pousar, além de ter mais tempo para resolver o problema e fazer um plano de pouso. Pode-se notar pelas conversas que esses pilotos eram muito experientes e bem treinados, chegando a perguntar no rádio se havia algum piloto instrutor disponível, pois poderiam ter algum conselho útil. Infelizmente, nenhum instrutor estava disponível. Às 15h59, o capitão entregou o controle do avião, que ainda estava no piloto automático, ao primeiro oficial Bill. Então, ele sintonizou o serviço automático de informações terminais em LAX. O tempo estava bom lá, com ventos quase alinhados com a pista, boa visibilidade e apenas algumas nuvens. Depois disso, ele continuou conversando com as operações de LAX para obter os números de desempenho de pouso e uma atualização sobre os ventos em São Francisco, certificando-se de que o tempo era realmente melhor em LAX.
Essas eram todas preparações padrão para um desvio e tudo estava sob controle naquele momento, mas as coisas estavam prestes a mudar. Às 16h07, um novo engenheiro contatou o voo 261 na frequência de operações. Ele queria saber se ainda tinham o mesmo problema com o estabilizador. O capitão respondeu que haviam tentado tudo, até mesmo juntos, e adorariam ouvir se o engenheiro tinha outras sugestões, como desjuntores ocultos. O engenheiro disse que estava verificando o guia de desjuntores novamente. O capitão Ted confirmou que sim e mencionou que o medidor de K, que mostra a carga elétrica, indicava um grande aumento ao usar os interruptores normais de ajuste. Isso era importante porque mostrava que o motor estava funcionando, mas não movia o parafuso, indicando sérios danos ao conjunto do fuso de elevação. Era difícil para os pilotos descobrirem isso com as informações limitadas que tinham. Finalmente, eles conseguiram controlar parcialmente o avião a cerca de 24 mil pés. Pediram autorização ao controle de tráfego aéreo para manter entre 20 mil e 25 mil pés em caso de outro mergulho e começaram a discutir o que havia acontecido. Concordaram em evitar qualquer interruptor que tivesse iniciado o mergulho. Também discutiram diminuir a velocidade do avião e usar slides e flaps para ver se conseguiriam controlá-lo melhor. Infelizmente, o avião caiu no Oceano Pacífico e todas as 88 pessoas a bordo foram perdidas. Outros aviões na área testemunharam a descida final, ajudando a localizar rapidamente o local do acidente. Os destroços estavam espalhados no fundo do mar e levou uma semana para recuperar as peças, incluindo o gravador de dados de voo, o gravador de voz do cockpit e a maior parte do conjunto do fuso do estabilizador horizontal. Os investigadores descobriram que o parafuso e a porca estavam quase completamente lisos. O encaixe de graxa estava entupido com graxa velha e material de desgaste. Isso levou os investigadores a verificar os registros de manutenção da Alaska Airlines e a entrevistar mecânicos e engenheiros. Encontraram problemas significativos no manual de manutenção e na forma como o trabalho era feito. As funções de gerenciamento eram pouco claras e as responsabilidades confusas. A investigação concluiu que o acidente foi devido a uma perda de controle decorrente da falha do conjunto do fuso do estabilizador horizontal. Fatores contribuintes incluíram o cronograma de lubrificação estendido da Alaska Airlines e verificações de desgaste mal feitas. Lubrificações mal realizadas levaram ao desgaste excessivo não detectado, causando, em última análise, a falha das roscas e a quebra do tubo de torque subsequente. 24 recomendações de segurança surgiram da investigação. Algumas forneceram orientações mais claras aos pilotos sobre não repetir ações nas listas de verificação relativas ao sistema de ajuste e não usar o piloto automático com problemas de controle. A maioria das recomendações foi direcionada à Alaska Airlines e à FAA, focando em intervalos de manutenção, lubrificação e verificações de desgaste. Após o acidente, o cronograma de lubrificação foi alterado para cada 650 horas em todas as aeronaves MD-80. Impacto e medidas de segurança. No passado, embora raros, ocorreram eventos significativos que afetaram grandemente a indústria da aviação. Um desses eventos aconteceu em 2018, quando um voo da Southwest Airlines teve um sério problema no motor. Parte da carenagem do motor se desprendeu, danificando o corpo do avião e, infelizmente, causando a morte de um passageiro. Esse incidente levou a uma ação imediata de reguladores e companhias aéreas, que realizaram inspeções para garantir a segurança de motores similares. Um voo da Norwegian Air Shuttle teve um problema semelhante logo após a decolagem, quando a carenagem do motor se soltou e caiu no chão. Felizmente, o avião retornou ao aeroporto em segurança, mas esse incidente levantou preocupações sobre a qualidade das peças do motor e os métodos de manutenção. Outro evento em 2021 envolveu um voo da United Airlines que apresentou um problema no motor logo após deixar Denver. A carenagem do motor também se soltou e destroços caíram em áreas residenciais. Felizmente, ninguém no solo ficou ferido e o avião pousou em segurança. Esse incidente levou a inspeções mais rigorosas e verificações de motores similares para prevenir futuros problemas. Após um evento semelhante envolvendo o voo 558 da Alaska Airlines, a Administração Federal de Aviação FAA agiu rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. Eles decidiram parar temporariamente todos os aviões Boeing 737 MAX 9 para que pudessem ser minuciosamente inspecionados. Essa decisão foi tomada com cuidado, mas era necessária para evitar quaisquer riscos ligados a problemas semelhantes com as carenagens dos motores.
As companhias aéreas precisaram realizar essas inspeções antes de permitir que os aviões voassem novamente. As inspeções focaram em encontrar quaisquer sinais de desgaste ou enfraquecimento das peças, o que poderia fazer as carenagens se soltarem. A ordem da FAA também significou que as companhias aéreas tiveram que revisar seus registros e métodos de manutenção para garantir que estavam realizando todas as verificações e reparos necessários nos mais altos níveis. Essa abordagem cuidadosa visava encontrar e corrigir quaisquer problemas para manter os aviões seguros e confiáveis para todos os que voam neles. A paralisação das aeronaves Boeing 737 MAX 9 teve um grande impacto nas companhias aéreas, pois reduziu temporariamente o número de aviões que poderiam usar. A segurança dos passageiros e da tripulação era a principal preocupação, e a indústria da aviação apoiou amplamente a decisão da FAA. As inspeções e suas descobertas seriam importantes para impedir incidentes semelhantes e manter a confiança das pessoas em voar. A situação com o voo 558 da Alaska Airlines teve um grande efeito na reputação da companhia aérea, embora inicialmente as pessoas achassem que eles lidaram bem com a situação. Posteriormente, o público e a mídia começaram a olhar mais de perto para a companhia aérea. Incidentes como este, mesmo que raros, podem fazer as pessoas questionarem se uma companhia aérea é segura e confiável. Para tentar reparar qualquer dano à sua reputação, a Alaska Airlines fez algumas coisas. Eles falaram muito sobre seu histórico forte de segurança e os cuidados meticulosos que sempre tomam. A Alaska Airlines buscou reconquistar a confiança dos passageiros após um grande problema. Eles trabalharam de perto com reguladores e especialistas da indústria para realizar uma investigação completa, cooperando totalmente com a Administração Federal de Aviação e outras autoridades. Esse compromisso com a transparência e a responsabilidade fortaleceu a reputação da companhia aérea como uma operadora segura e cuidadosa. Além disso, a Alaska Airlines usou um forte plano de comunicação. Eles usaram redes sociais, comunicados à imprensa e comunicação direta com os passageiros para fornecer atualizações e abordar preocupações de maneira aberta e honesta. Essa abordagem criou um senso de comunidade e apoio, mostrando a dedicação da companhia aérea em manter a confiança dos clientes. O incidente com o voo 558 também teve efeitos mais amplos na indústria da aviação. Ele levou a um foco renovado na segurança das peças do motor e na importância de práticas rigorosas de manutenção. Companhias aéreas e reguladores reconheceram a necessidade de vigilância constante para evitar incidentes semelhantes no futuro. A decisão da FAA de paralisar os aviões Boeing 737 MAX 9 para inspeções destacou a importância de tomar medidas de segurança proativas. Também ressaltou os esforços colaborativos entre companhias aéreas, fabricantes e reguladores para garantir os mais altos padrões de segurança a longo prazo. As conclusões da investigação do voo 558 enriquecerão a base de conhecimento da indústria. Essas percepções ajudarão a refinar os protocolos de segurança, melhorar os procedimentos de manutenção e informar futuros designs de aeronaves. Essas lições são cruciais para o avanço da segurança e confiabilidade da aviação comercial como um todo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.